Professoras, é uma alegria muito grande estar por aqui apresentando a aula que eu apresentei no encontro online de personal trainers promovido pela Sociedade Brasileira de Personal Trainers, onde eu faço parte como membro conselheiro, e essa sociedade é comandada pelo querido professor Adu. Temos aí um grupo de conselheiros do Brasil todo. E conforme eu havia prometido, eu apresentei uma live e essa live ficou gravada, mas muitos colegas às vezes acabam não assistindo, não tendo oportunidade, e eu prometi que iria gravar a aula de um tema importantíssimo para o profissional de educação física que atua como personal trainer. Então, veja, pessoal, o tema do nosso bate-papo é avaliação do movimento funcional. Como você pode agregar valor no trabalho do personal trainer, tá bom? Então, eu sou o professor Dr. Mauro Ghiseline. Aqui está o meu currículo, sou licenciado em Mestre em Educação Física pela USP, doutor em Ciências do Movimento pela Unimep, fui diretor das academias Companhia Atlética e Runner, tenho 57 anos de experiência, sou autor de 40 livros, recentemente lancei um livro, Avaliação do Movimento, junto com o professor Rafael Ghiseline, fisioterapeuta, e eu já ministrei mais de 1000 cursos de extensão, workshops de pós-graduação na América do Sul, no Brasil todo, na América do Sul, em Portugal. Eu sou diretor do Instituto Mauro Zelini, onde eu dirijo junto com o professor Rafael Zelini. Eu continuo sendo um colaborador da Rede Globo, no programa Bem-Estar. Eu sou consultor científico da Companhia Atlética da Unidade de Morumbi, personal trainer home care. Coordeno o programa Longevidade Saudável da TV O Play. E, mais recentemente, nós estamos iniciando aí um programa na Companhia Atlética, que é o programa Latino Longevidade Saudável. Bom, pessoal, quando nós pensamos em programa de treinamento, no personal trainer, é importante nós entendermos que existe várias etapas, não simplesmente, eu sei que meu aluno quer intensidade, volume, séries, repetições, modalidades, não é muito mais do que isso. Então, o ponto fundamental para o personal trainer é eu fazer o diagnóstico. Bons médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, todos fazem um diagnóstico antes de prescrever o tratamento. No nosso caso, nós prescrevemos treinamento. Então, o diagnóstico ele envolve uma boa anamnese, aquelas perguntas clássicas que vão direcionar todo o seu trabalho, inclusive saber os objetivos dos alunos, em quanto tempo, por que ele está te contratando, quais são as transformações, são aspectos importantíssimos que você deve considerar. E eu atribuo a definição de metas objetivos como principal ponto, ou um dos principais pontos para você prescrever o treinamento. Se eu não sei onde meu aluno quer chegar, qualquer caminho serve. E em função disso, né, uma vez feita a anamnese, nós vamos para a avaliação multifuncional. Aí nós temos na avaliação os testes qualitativos e os testes quantitativos que compõem os programas de avaliação. E os testes quantitativos e qualitativos, né, eles vão mostrar para os alunos as necessidades. O que que o aluno precisa? Vou dar um exemplo. O aluno, a sua aluna, ela quer fortalecer as pernas por uma questão estética e, portanto, ela ouviu dizer, ou as amigas fazem um agachamento. Então, para que ela consiga realizar o agachamento com boa amplitude, com carga, é importante que ela consiga realizar o agachamento de forma correta. E muitas vezes lhe falta estabilidade do core, lhe falta mobilidade de tornozelo. Então, isto é o que ela necessita. E a avaliação tem esta propriedade, mostrar o que é preciso para que os objetivos sejam alcançados. Uma vez feito o diagnóstico, todo esse processo, nós vamos para a prescrição de treinamento. Vamos interpretar os resultados da avaliação, os testes, há quanto tempo ficou na prancha, quais os déficits de movimento, está com encurtamento no complexo articular dos ombros, a cadeia posterior está encurtada, enfim, vamos verificar os resultados baseados nas tabelas classificatórias, nos indicadores. Aí nós fazemos o planejamento, né? Estruturamos o planejamento, aí vamos identificar aquelas variáveis agudas que vocês conhecem, que já há muito tempo nós sabemos, que o que elas determinam, né, o seu treinamento, e aí nós chegamos na
elaboração da sessão de treino, que é um momento mágico. A sua sessão tem que ser muito motivadora, tem que contemplar todos os exercícios que desenvolvem capacidades e habilidades que de forma pontual consigam concretizar aquelas metas, objetivos esperados pelo seu aluno, cliente, dentro de um prazo desejado. Aí nós temos a aplicação prática, né? Agora, diante de tudo isso, é muito importante que você saiba efetivamente o que é treinamento, né? É um programa pedagógico de exercício para adaptação morfofuncional. Isso é treinamento, tá bom? E quando nós pensamos em treinamento, eu coloco três pilares que são fundamentais, né? Quais são as demandas metabólicas dos exercícios, das tarefas motoras? Esse exercício tem o componente aeróbio, anaeróbio, é para mobilizar a gordura como fonte de energia, é, vai ser um exercício de longa duração, com intensidade moderada. Então, nós pensamos nessas demandas metabólicas, a fonte de energia predominante. Esse é o ponto fundamental. Para cada exercício, você vai ter uma característica metabólica. Tá? Depois, quais são as demandas biomecânicas dos exercícios? É uma análise mais detalhada. Não é só pensar sobre torque, braço de alavanca. Eu vou comentar rapidamente com vocês o que deve ser considerado. E o terceiro ponto, né, nós não vamos entrar especificamente nesta aula, mas é nós entendermos quais são as possíveis lesões que acontecem em determinados exercícios. Quais são, por exemplo, o agachamento, ele é lesivo? Sim, se fizer errado. Então, nós sabemos hoje que o agachamento ele tem um torque muito grande na região lombar. Então, muitas vezes o aluno acaba tendo dor na região lombar. Um exercício, um crunch feito com muita potência, para quem não tem uma boa estabilidade, pode dar um desconforto na coluna lombar e assim sucessivamente. Tá bom? Então, essa análise mais detalhada deve ser observada pelo professor. Tá bom? Então, quando nós pensamos em intensidade, no componente metabólico, eu vou trabalhar a quanto? A 75% da minha capacidade máxima, vou trabalhar em 50%, 80%, e, portanto, eu preciso considerar as variáveis agudas, né? A escolha dos exercícios, a ordem dos exercícios, a resistência utilizada, o peso do próprio corpo, são os acessórios, o número de séries de repetições, são 3 séries de 15, 20, 4 séries de 12 repetições, qual o intervalo recomendado? Intervalo curto, intervalo longo? Qual o melhor intervalo em função do componente metabólico predominante? Aí depois a escolha dos métodos de treinamento. Quais os métodos de treinamento para endurance? É o contínuo, intervalado, é o circuito? E os métodos de força? A musculação apresenta hoje lá 30, 35 métodos de treinamento quando você vai trabalhar na sala de musculação. Tá bom? Agora veja que essas variáveis agudas, já desde os anos 80 já se discute, então é algo que está bem claro na literatura. Um exemplo prático, né, quando nós pensamos, por exemplo, no emagrecimento, nós temos o metabolismo muscular, tá? Da endurance aeróbica e anaeróbia, e um metabolismo de resistência de força e depois de força hipertrófica. Tá? E muito importante nós entendermos o que é determinante para o emagrecimento. Obviamente que a endurance aeróbia e anaeróbia e a força com características hipertróficas são as capacidades biomotoras que mais facilmente, mais rapidamente ajudam no processo de emagrecimento. Obviamente ficar fazendo relaxamento, técnicas de alongamento, né, são complementares. Tá bom? E aí nós precisamos, portanto, nos programas de emagrecimento, quais são as demandas metabólicas, né? São os exercícios que vão priorizar o metabolismo anaeróbio lático, bom, então é de alta intensidade. Bom, é um exercício de força, né? O nosso aluno aqui, né? O nosso obeso está lá fazendo uma esteira, a esteira ajuda no emagrecimento? Sim, mas se ele não tiver força suficiente para suportar o peso do próprio corpo, uma caminhada na esteira pode ser até desconfortável. Aí vem a ordem, o que eu treino primeiro, o que eu treino de forma concomitante, tá bom? Por exemplo, né, no microciclo de adaptação, num programa para idosos, desculpe, para obesos, né, nós temos o que? As capacidades biomotoras. O que é determinante? Isso é muito importante, né, para que o seu treinamento seja mais pontual. O que é determinante? O que mais rapidamente ajuda no programa de emagrecimento? Endurance aeróbica e anaeróbica. Portanto, ele deve ocupar cerca de 35% do seu tempo total, tá?
E resistência de força, 40%. Então vejo que 75% do programa de adaptação para quem busca emagrecimento está focado em três capacidades biomotoras, ou duas, e em suas subdivisões, a endurance e a resistência de força, tá bom? E aí nós temos as complementares. A mobilidade e a estabilidade são capacidades complementares. Exercícios específicos de mobilidade fazem parte? Fazem, principalmente para melhorar aqueles grupos musculares e respectivas articulações que estão com mais encurtados, que pode interferir na execução de um determinado movimento, tá bom? E a estabilidade, eu sempre tenho dito, né, que a estabilidade ela sempre está junta com o treinamento de força. E aí nós temos a estabilidade do corpo como um todo e a estabilidade local. Exercício de consciência da respiração, descontração, relaxamento vão ocupar 10% do tempo total. Então vejo que aí nós jogamos estas capacidades no final da aula, então, ou no início da aula, para ajudar o aluno a entender o mecanismo da respiração, tá bom? E consciência corporal e coordenação motora são capacidades qualitativas, né? São capacidades que vão gerenciar toda a execução do movimento. Muitas vezes as pessoas, meu aluno não tem consciência corporal. Não, ele tem pouca. Então, às vezes, ele utiliza músculos desnecessários, ativa músculos que funcionariam como auxiliares, eles acabam sendo motores primários, tá bom? Então, isso aí a gente precisa estar muito atento a essa questão da consciência e coordenação motora. Então, uma vez sabido disso, né, eu vou fazer a análise, né, uma avaliação que a gente chama uma avaliação biomecânica básica, avaliação do movimento. Como é que o agachamento é executado, como é que está o avanço a fundo, aí temos exemplos, né? No nosso slide, demonstrando então essa avaliação do movimento, vai identificar as necessidades. O aluno precisa melhorar a estabilidade do tronco, precisa melhorar a amplitude de movimento da dorsiflexão, precisa melhorar a estabilidade da escápula, precisa melhorar a resistência dos músculos estabilizadores do corpo. Então, isso a avaliação vai lhe ajudar. Então, quando nós pensamos numa tarefa motora, nós precisamos verificar o quê? A posição do corpo no espaço. O exercício em pé, ajoelhado, sentado, qual a melhor posição? O meu aluno joga beach tênis, então tudo que for feito em pé seria muito mais parecido. Ele joga voleibol, ele é um idoso, então eu preciso analisar a posição do corpo. A maioria das atividades são feitas em pé, com os dois pés no chão, um dos pés. Então, por isso que a maioria das atividades são feitas em pé. Bom, mas tem as atividades ajoelhado, um braço cruzado, um exercício da posição deitada, são exercícios complementares. Então, o momento de força e a coordenação das várias partes do corpo. Tá bom? Então, veja lá, o tronco tem que estar ereto, olha a posição do cotovelo no supino em pé, olha a posição do tronco no stiff, como é que acontece ah, a posição do corpo. E a velocidade do corpo, a parte do corpo. Para um idoso, não precisa muita velocidade, ele precisa de potência para levantar da cadeira. Mas a sua locomoção, agora, se ele joga beach tênis, se ele joga futebol de salão, se ele joga vôlei, ou se ele quer um programa de condicionamento físico, participando de atividades esportivas recreacionais, qual a modalidade? Então, aí nós vamos estudar a questão da velocidade do movimento. E o tempo de esforço, né, a intensidade, o tempo sob tensão. Isso é uma variável muito importante que vai determinar os resultados. Maior tempo sob tensão, maior respostas neuromotoras. Tá? E é muito importante nós entendermos, né, o conceito de habilidade, que eu vou escolher o que? As nossas tarefas motoras são parecidas com aquelas que eu faço ao longo do dia, são aquelas que eu vou utilizar na dança, lutas, artes marciais. Então, a habilidade motora, lembrando, ela é aprendida, né? E aí nós temos uma classificação muito interessante. A habilidade motora isolada, que esse termo é um termo pedagógico, né? Normalmente ela é monoarticular e monoplanar. E a predominância de uma capacidade biomotora ou de um grupo muscular. Por exemplo, uma rosca direta, uma rosca alternada, um tríceps testa, um tríceps francês, né, deitado, fazer extensão de cotovelos, um tríceps
se bilateral simultâneo, em pé, fazer uma extensão do quadril isolando o grupo muscular. Então, lembrando que o isolado é um conceito quando você utiliza um exercício monoarticular, geralmente monoplanar. E as tarefas chamadas multicomponentes são aquelas geralmente multiarticulares, agachamento, avanço, fundo, puxar, empurrar, correr, saltar, são atividades multicomponentes. Então, normalmente existe a interação de várias capacidades. Por exemplo, subir e descer no step, você tem a interação da coordenação motora, da resistência de força e da estabilidade. Se você coloca os braços juntos, você aumentou a coordenação motor global. Então, você tem várias capacidades sendo desenvolvidas numa mesma atividade. E, consequentemente, você tem vários grupos musculares, tá? Vamos analisar o agachamento, você tem lá todos os flexores, os extensores, flexores de joelho, você tem os extensores de joelho estabilizadores, você tem os extensores, os estabilizadores do tronco, todos os estabilizadores do tronco, se você fez overhand, você tem os músculos que responsáveis pela amplitude de movimento dos ombros, ok? Então, essa é a questão do exercício chamado multicomponente. E junto com o exame dos músculos primários, né, aqueles que você tem como alvo, nós pensamos também no que? Quais são os grupos musculares que serão envolvidos? Olha, o agachamento, a quantidade de músculos, né? E depois a questão dos planos. Lembrando que as atividades cotidianas, esportivas, elas acontecem multiplanar. E muitas vezes nós temos predominância dos exercícios que nós chamamos de os exercícios monoplanos, no plano sagital. E aí, lembrando, né, que o nosso corpo ele é tridimensional, tem o plano sagital, frontal, horizontal, e, portanto, nós vamos utilizar exercícios que acontecem nesses três planos. E um ponto importante a ser analisado, que é a ação muscular triplanar, né, o monoplanar, sempre vai acontecer pela combinação da ação musculodinâmica, concêntrica, excêntrica e estática isométrica. Por exemplo, no agachamento, você tem uma combinação excêntrica quando você desce, quando você está descendo, fase excêntrica, quando você está subindo na fase concêntrica, e o tronco, os eretores da coluna, multífito, reto, abdominal, estão trabalhando de forma isométrica. Então, esse é um detalhe interessante. O nosso corpo sempre, né, na maioria das vezes acontece em combinação, a menos que seja uma ação eminentemente isométrica, ficar numa prancha ventral, por exemplo, você está lá paradinho. Mas se você tem uma ação dinâmica, você vai ter a participação, né, da força isométrica. Essa é uma questão interessante, não vamos entrar em muitos detalhes aqui, né? As tarefas motoras, elas são classificadas como tarefas motoras em cadeia cinética aberta e fechada. Numa classificação tradicional, a cadeia cinética aberta é aquela que a extremidade se movimenta, por exemplo, os braços se movimentam as pernas, então, um arremesso de uma bola, uma batida no tênis, né? Uma flexão e extensão de cotovelos, um supino reto, né, supino inclinado lá no cabo. E a cadeia cinética fechada é quando a extremidade está fixa, por exemplo, no agachamento, no afundo, né? Você tem essa uma outra classificação que eu gosto bastante, a cadeia cinética fechada, ela é previsível. Normalmente ela é realizada nas máquinas, né? Essa é uma outra classificação. Então, você está você está no leg press, você está lá na cadeira abdutora, adutora, você está na cadeira flexora, extensora. Então, as métricas te narram. Então, tudo que acontece é perfeitamente previsível. A cadeia cinética restrita, ela é menos previsível. Por exemplo, você está limitado à banda, você faz lá, por exemplo, pega o cabo lá na máquina com o cabo, vai fazer uma rotação, vai fazer uma puxada no cabo, então você tem que estabilizar, então o cabo possibilita um maior ajuste. Tá? Você pega o medicine ball, você vai fazer um exercício rotacional com o medicine ball, um agachamento a fundo, né? É, você está limitado àquela banda elástica, à amplitude de movimento. O exercício em cadeia é o imprevisível, é aquele que você realiza e tem que controlar a ação da gravidade. Então, agachamento, avanço, fundo, corrida, salto. Se você está fora dos equipamentos
você depende do controle neuromotor, das ações cinéticas e, fundamentalmente, lutando contra a ação da gravidade, que é o grande agente estabilizador. E, obviamente, né, em situações do esporte, você tem aí uma imprevisibilidade muito grande. É importante nós entendermos que existe o conceito de cadeia de habilidade aberta, fechada e mista, né? Uma outra classificação. Vamos dar aqui alguns exemplos, né? Ah, e vocês têm vários exemplos, né, de exercícios. Então, vocês estão vendo aí exercícios, né, que ah, são realizados, né? Então, aqui, você já tem analisado que este exercício, a remada é fechada, né? Você está totalmente amarrado, é totalmente previsível. E aqui você tem um exercício imprevisível, você não sabe se ele vai mais para cima, mais para baixo, você está limitado ao tempo. Tá bom? Aqui um exercício lá profundo, imprevisível, né? E aqui um levantamento também, aqui o QR Code não está, não sei o que aconteceu aqui, está disponível, mas é, seria o agachamento com auxílio, tá bom? Aqui um exemplo assim de exercícios, aí você pode analisar. Por exemplo, aqui é chamado exercício em cadeia cinética aberta, que seria em cadeia cinética aberta, que a superfície, a extremidade superior está se movimentando. Eu chamaria isso aqui em cadeia cinética restrita. Está fechando, cadeia cinética é fechada. Aqui restrito, você está limitado, né, aos cabos. E aqui o exercício em cadeia. Bom, aí nós vamos para a segunda parte, a escolha dos testes, né? O teste é o que não falta na literatura, né, pessoal? Então, nós estamos nos testes, né, os testes antropométricos, circunferências, composição corporal, ah, as dobras cutâneas, os testes qualitativos, os cardiometabólicos, né? Os testes neuromotores, né? O teste de URE, o teste de VO2 máximo, de limiar anaeróbio, limiar 1, limiar 2, os testes multifuncionais são os que nós utilizamos, as habilidades motoras globais, os testes específicos do core, os testes de amplitude de movimento. Nós dividimos em três grandes grupos. Nós temos os testes quali-quant, né? Dentro dos testes multifuncionais, nós temos aí, por exemplo, o teste de core, o teste de prancha ventral, um teste quantitativo, o teste gato cruzado é um teste qualitativo, o agachamento é um teste qualitativo, o teste de flexão de quadril é um teste quantitativo que eu vejo em graus de amplitude de movimento. A escolha dos testes, então, né, nós temos aí o agachamento overhead, o agachamento a fundo, o gato cruzado, o perdigueiro, a extensão dos cotovelos. Esses são os testes qualitativos, tá bom? Que nós utilizamos na nossa avaliação. Os testes quantitativos em prancha ventral, a extensão dos quadris de Kendall, a flexão alternada do quadril, tá? A extensão do quadril, teste de Thomas, e a flexão, extensão, rotação dos ombros, tá bom? Abdução, flexão dos ombros. Então, são os testes que, para verificar os testes de Thomas, para ver peitoral menor, peitoral maior e o complexo articular dos ombros, vendo o, o subescapular, o supraespinal, o infraespinal e o ciático, né, o redondo maior, são os testes lá do manguito rotator. E tem os testes quantitativos, o teste de Rockport, teste de caminhada da mancha, os testes funcionais para os idosos, né, o teste unipodal, o teste de frequência cardíaca máxima PSA que eu utilizo em alguns casos, e o Short Performance Physical Test, que são testes quantitativos especificamente para os idosos. Tá bom? Agora, pessoal, lembrando lá no início que eu falei, né? Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? E, portanto, a avaliação vai te dar um rumo, né? A história da lista do País das Maravilhas. Gato, você pode me ajudar, gato? Gato, sim, claro que eu posso te ajudar, né? Ele perguntou, para onde vai esse estado? O gato perguntou, para onde você quer ir? Eu disse, eu não sei, eu estou meio perdida, estou perdida. Então, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe onde você quer chegar, só qualquer exercício vai funcionar, principalmente se ele é sedentário, pouco que ele fizer vai resultar em algo.
tá bom? Então, o que que é a avaliação multifuncional? Então, é um sistema de avaliação qual e quant, né? Customizada para conhecer as características, objetivos e os déficits de movimento do aluno cliente por meio da aplicação de testes, né? É o que a gente faz. Então, vamos ver aqui, né? A nossa avaliação, tá? Isso aí, o Rafael, vocês vão ver. Então, no aquecimento, aí no aquecimento você já vê a qualidade de movimento, a consciência corporal, coordenação motora, tudo isso lhe ajuda a você conhecer o seu aluno. Então, vamos seguir o vídeo aí. Aí, a coordenação motora, um galope lateral, tá vendo? Ele tem uma boa coordenação, tá com sobrepeso, né? Bastante grande, né? Veja a limitação de Afunda, afunda, movimento. afunda, Agora, olha o afunda. agachamento dele, olha Isso. lá. Tá vendo? Veja, ele Isso. perde a Avança. estabilidade, olha o avanço a fundo, olha a rotação externa do joelho, né? Ele faz uma rotação do quadril, o joelho vai para fora. Veja, lá, tá vendo? Olha a dificuldade de manter a estabilidade, amplitude de movimento. Veja, quando ele já sai e faz uma rotação externa, veja que esse aluno tem uma dificuldade muito grande na amplitude de movimento. Agora, veja que no gato cruzado, como ele Controle. consegue Segura. acionar o corpo. Isso. Olha, ele estabiliza o corpo Três. como um todo. Quando ele está em Quatro. apoio ajoelhado, a estabilidade melhora bastante, porque aí a mobilidade não está interferindo, né? Então, a Para estabilidade global, o está dinâmico vendo? agora. Vai. Estende. Estende, Solta a veja que mão ele no consegue, joelho. ele estabilizou, veja que ele Estende. estabiliza o ombro, quadril, Desce. Pausa. quadril não Amor. cai. Subiu. Veja aí, olha, Isso. falta a ativação do core Desceu. de forma integrada, veja o core pouco acionado. Pausa. Agora veja, olha que interessante, o teste de extensão do quadril, ele zerou. Observe a coluna lombar dele, olha lá, olha, a coluna lombar está em contato com o solo, veja, ela não se mexe. Ele consegue ativar muito bem a musculatura estabilizadora do core. Veja que interessante, né? Esse é um paradoxo. Devagarinho. Por 35 Sempre segundos na junto. prancha ventral, veja o encurtamento de cadeia posterior, veja lá, ele sobe, tá vendo? Olha lá. E agora vamos ver lá o Um encurtamento pouquinho. de Pausa. Isso. Estende peitoral menor, bem. não tem, uma Isso. boa mobilidade de ombros, veja, olha aí, peitoral maior, torção E esternoclavicular, vem os dois braços lá atrás. Vai, 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 vai. veja que os braços dele encontram. Agora a gente vê aí, complexo articular com flexão, com rotação, veja, está próximo à escápula, olha braço direito, Perfeito. abaixo do esquerdo já Voltou. mostra, está vendo que ele tem Agora vem a uma mão direita inclinação por dos cima. ombros, olha, o braço direito Depois chega na puxa lá. flexão, com Solta, solta. rotação, Isso. veja, a mão esquerda quase chega lá, está vendo? Ó, pequena diferença de lá, 8, 10 centímetros. Agora veja o braço direito, né, como ele tem aí uma simetria bastante grande. Então, ele precisa fazer um exercício para melhorar esta assimetria. Veja, tem 20 centímetros na extensão do quadril, veja lá o reto femoral dele. Isso. Pequeno encurtamento, o iliopsoas dele não tem encurtamento do iliopsoas. A perna direita, olha o iliopsoas que uma grande extensão e o encurtamento de reto femoral. Então veja aí que interessante, né? É, então, a avaliação ela utiliza testes isolados globais, como vocês viram, para identificar os déficits de movimento. Vocês viram o Rafael, né? Os déficits de movimento. Ele precisa melhorar a estabilidade em pé, melhorar a força de pernas, e ele comentou quando fez a avaliação, professor, eu estou muito preocupado, porque eu estava na praia, a água veio, bateu, me jogou, eu quase morri afogado. Veja só, uma instabilidade muito Pausa. grande. Teste de agachamento. Aí veja um outro exemplo, né? Está vendo uma simetria, o braço está um Aí pouquinho você veja o inclinado pé à dela cair direita. para frente, Então, nós pequena temos um amplitude de probleminha. movimento, perde a Isso. estabilidade do tronco. Observe a posição, tá? A postura um pouquinho projetado para frente. Isso que nós estamos corrigindo, a sua postura.
Veja lá, foi lá embaixo, A gente perdeu a agachamento, estabilidade tá do vendo? A cabeça braço. cai para frente e o braço também. Todo esse controle é que nós vamos trabalhar, vamos melhorar tudo isso daí. Volta, pau. Viram? E desce, vai. Agora no afundo, olha a Agora, olha que posição do pé, tá vendo? interessante. Você O começa com o teste pé do para agachamento fora a fundo, muito e parecido vira com o esse Rafael, né? O controle teste motor anterior. geral que vai Veja, ser ela aquilo que começa com está uma fazendo o rotação foco do nosso externa, trabalho. quando ela Tá vai vendo? um Você foi até lá pouquinho, embaixo, teve amplitude, mas olha os ajustes. Mais uma Tá vez. vendo? Então isso daí é que já melhorou. Essa aí foi a sua primeira avaliação. Estou mandando para você ter referente como você veja a estava. posição, ela precisa Como você colocar vai o ficar, tá pé vendo? Olha, para quando você coloca o pé, fazer, deve ter todo um para controle aí fazer motor os ajustes. Veja que muito interessante. característico, Quase caiu. obviamente, Põe que a você perna não estava direita, a perna treinando, esquerda tá? na frente. Tá Então, vendo? esses são Então os veja ajustes. Você bastante tem uma boa limitação de coordenação motora global, estabilidade, de mas a força de pernas. estabilidade nós precisamos melhorar bastante, tá vendo? E sobe. E vai, desce. Mira, desse lado já foi Veja, melhor. ela precisa Viu? colocar o Deu pé uma para fora para desequilibradinha, aumentar a normal, base de apoio. perfeitamente Veja, normal isso daí. tá? Agora veja o avanço a fundo, tá vendo? O dinâmico. Ah, não. Dinâmico. Veja Olha, a posiciona, vai, você vê que você instabilidade. vira o Tá? pé, É o o embalo. corpo todo O nome precisa de ser estabilidade. reorganizado, precisa Com ser força. trabalhado para que você tenha controle sobre o seu corpo. Você vê que você afasta a perna, ajusta, está vendo o pé, você vira para lá. Então, preste bem atenção como você estava e como você vai estar. Olha lá, trocou E o aí pé, nós mostramos depois, certo? né, Trocou toda a agora, tá vendo? evolução O seu pé dessa embaixo, você aluna. vira Tá esses muito ajustes, você parecido. tudo um Voltou. controle. Agora vamos E nós temos exemplo de dois testes quantitativos. A flexão do quadril direito, está vendo o ângulo recomendado em torno de 90 graus, e o aluno alcançou cerca de 45 graus, demonstrando o encurtamento. E na foto de baixo, vocês observam aí o encurtamento, né, a perna esquerda, né, um leve encurtamento de ipsos, ele está em 180 graus, e observe na linha pontilhada, né, tem o encurtamento do reto femoral. Então, são testes que nós medimos em ângulo, podemos determinar o ângulo. E agora vamos ver aí, né, dois exemplos, né, dos testes qualitativos. E vai, pode ir. Vai. Observe, né, do lado E vai. esquerdo, né, esse é um agachamento, viu, pessoal? Por incrível que pareça, né? Na verdade, esse aluno tem muito pouca estabilidade, praticamente nenhuma estabilidade. Veja que ele faz uma flexão excessiva do tronco e no E finalzinho ele perde desce, a vai. estabilidade dos ombros. Pausa. Tá bom? Então, Mais esse é uma um vez. exemplo Vai. de como nós E vai, podemos pode identificar ir. os déficits de movimento e prescrever um treinamento. Esse aluno seguramente não pode fazer o agachamento overhead com esse nível de capacidade Mais uma funcional. vez. E aí, na avaliação completa, então, nós temos nos testes globais o agachamento overhead, o agachamento a fundo e o avanço a fundo. São os três testes globais. Depois, os testes do core, globais 2 é um teste global. Aí nós temos o Bird Dog, o gato cruzado. A gente observa também que não é objetivo, mas você observa que não, o encurtamento aqui do isquiotibial, tá vendo? Quando ele estende o quadril, olha a insuficiência ativa aqui ele fica aí com um encurtamento. E aqui o teste global, 2 o estabilidade do core, ele mantém um bom alinhamento. Depois o teste isolado do core, que é o teste de extensão do quadril, tá vendo aqui? Ele tem que manter a coluna lombar em contato com o solo. Depois o teste isolado do córtex, que é a prancha ventral, o teste quantitativo. Tá bom? E aí nós temos os testes de mobilidade, os isolados, amplitude de movimento. Dá para observar, né, um encurtamento, ele tem que manter o gastrocnêmio apoiado no chão da perna direita e olha a esquerda. Quando ele faz a flexão, olha o encurtamento da cadeia posterior, bastante significativo, né? E aqui a gente tem aí o severo encurtamento de reto femoral, é um jogador de futebol, obviamente, que esse quadríceps aqui bem encurtado pelo tipo de treino que ele faz. E aí os testes de mobilidade e amplitude de movimento de peitoral maior, aí peitoral menor. Observamos aqui o peitoral menor, tá vendo? Uma pequena protusão de ombro, aqui normal, os braços encostados no chão.
aqui uma assimetria de ombro esquerdo, tá bom? Assimetria, aqui tá comprimento normal, o braço está encostado no chão, aqui veja que o braço está fora do chão, e aqui o encurtamento. Aqui tem corpo branqueado, batismo no dorso, cabeça longa do bíceps, tá bom? E aí os testes de rotação, né? Um jogador de futebol, obviamente que ele não trabalha os ombros, né? Então ele apresenta um desconforto. Então a gente verifica que, olha, a assimetria, o tamanho, né? Tem uma. Ele é encurtado simetricamente, tá bom? E aí nós temos, né, a escolha dos testes qualitativos e quantitativos, né, que são utilizados. Nós observamos diferentes alterações de movimento, o braço caindo para frente, o tronco caindo para frente, uma assimetria de braço direito, encurtamento de reto femoral. Então, aí esses alunos, obviamente que ele não me contratou porque o braço caía para frente, ou porque o tronco caía quando eu fazia o afundo, mas sim porque queria emagrecer, melhorar o condicionamento físico. Então, o que que a gente verifica, né? Que nós identificamos os déficits de movimento. Então, esse é o fundamental. Então, lembra, nós falamos, olha aí, o déficit neuromotor, normalmente é a diminuição da mobilidade, da estabilidade, da coordenação, consciência corporal. Não é disfunção, não é dor. Esse aluno, ele tem uma disfunção, que ele tem dor na coluna. Mas veja, na visão, olha o agachamento dele, na visão sagital, perde a estabilidade dos ombros, tá? Então, isso aí é um problema de estabilidade. Bom, o déficit neuromotor, o que acontece? O aluno muitas vezes não entende, não entende a instrução verbal visual do movimento, ele não compreendeu, falta experiências anteriores, a coordenação motora é insuficiente para realizar aquele movimento, então é um problema de coordenação de recrutamento neural. Insuficientemente força, vocês viram, o aluno não consegue descer muito, ela perde a estabilidade e junto com a força. Força e estabilidade estão sempre juntinhos, tá bom? Uma insuficiente mobilidade articular, isso é muito comum entre os alunos, a gente vê complexo de tornozelo, dos quadris e de ombros, né? Consciência corporal pouco desenvolvida, característica daqueles alunos que não têm experiências anteriores. Esse é o estudo de Schoenfeld, de Kushner e as minhas observações aplicando os testes. Tá bom? E aí nós temos os três grandes grupos das possíveis causas, o componente coordenativo, recrutamento neural, né? Essa coordenação não recruta a quantidade de músculos, a famosa coordenação intramuscular e intermuscular. A força e estabilidade, esse enfraquecimento, às vezes se apresenta em assimetria, e a instabilidade articular, né? Aí a estabilidade local. Vocês viram uma aluna que ela teve uma estabilidade global, né? Quase cair de boca no chão. E aí você tem a imobilidade, né? Aquele encurtamento muscular, aquele pouco movimento. Ainda tive alunos que tinham lá o ombro congelado, então a articulação fazia muito pouco movimento. Tá bom? Então, o sistema de avaliação, a gente utiliza tabelas classificatórias para realizar os déficits de movimento. Recomendamos a filmagem na visão sagital, frontal, foco adequado, aquecimento, então, número de testes e material específico. Olha a composição da avaliação. E aqui um exemplo, né? Prático, né? E você tem, por exemplo, no agachamento, essa é a ficha que nós utilizamos, pés, tornozelos, joelhos, complexo quadril-pélvico lombar, complexo dos ombros, complexo trônico, ombro. Então, o que você vê são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 11 possíveis déficits de movimento que pode ocorrer no agachamento, tá bom? Então, veja lá esse aluno, né? Ele realizando o agachamento, veja lá, olha os déficits de movimento, tá bom? Tira o calcanhar do chão, o joelho vai para fora, não tem amplitude de movimento, tá? E aí nós temos aí os déficits. Ele leva o calcanhar, o movimento dos pés para fora, os braços caem para frente. Então, dos 11 ele apresentou, e esse aluno tem a síndrome de ombro congelado. Veja que o braço dele, onde para? Parece a orelha inteira no chão. É um severo encurtamento no complexo articular dos ombros. Essa aluna vocês viram, né? Ela apresentou lá os déficits de movimento, então vamos ver no agachamento, né?
É que você está tratando pequeno. Mas você já viu, então ela faz inversão, inversão, o movimento vai para dentro, o tronco, flexão excessiva do tronco e os braços caem em frente. Tá? Esse é o, olha, veja lá, olha aqui, pouca amplitude de movimento, totalmente perde a estabilidade do tronco, né? Então veja lá. Então, o problema dela está lá embaixo, ó. Tronco, flexão excessiva do tronco, braços caem para frente. Veja que ela vai no enchimento, ela vai lá embaixo. Olha, ela tem amplitude de movimento de quadril, só que ela perde totalmente a estabilidade do tronco. E aí, né, esse aqui é um exemplo interessante, né, que é, um aluno apresenta essa discopatia degenerativa, né, caracterizada por desidratação, pessoal, aí, abaulamento discal, imprimido no saco dormal, quer dizer, realmente bastante complicado esse aluno, tá bom? Então, e aí, uma brincadeira para vocês, né? Vocês vão ver dois indivíduos e como muitas vezes a pessoa não tem disfunção, mas não tem déficit de movimento, mas tem disfunção. Então aí vocês vão ver, nós temos dois alunos, né? Agachando, tá? E fica a pergunta, né? Quem que é o que está que apresentou uma radiografia, aquela ressonância bastante complicada? O do lado esquerdo do seu vídeo, veja, a avaliação dele é perfeita, completa, ele vai lá embaixo. E do lado direito, perde totalmente a estabilidade do corpo como um todo e a estabilidade do tronco. Então, um desses dois aí tem a disfunção, que é um- uma compressão uma compressão discal, então, do lado esquerdo, tá bom? Bom, pessoal, estamos finalizando aí. Esse é o nosso livro, Avaliação do Movimento, onde você encontra todos os detalhes disso que eu passei para vocês, junto com o professor Rafael Zelini, nós escrevemos esse livro, tá bom? Tá? E aí você tem, então, o QR Code, né? No nosso livro que você pode adquirir. Clica aí, editado pela Genética, tá bom? É um livro de 560 páginas, com toda a descrição, toda a orientação, para você aplicar isso que nós mostramos para vocês nessa aula, tá bom? Então, aqui estão as minhas redes sociais, tá? Mauro Ghiseline, no YouTube. Você entrando no canal do YouTube, vocês vão encontrar muitas informações, né? Faço parte da Play, Unimasul. Nós apresentamos essa aula, essa parte lá para o pessoal do Brasília Capital Fitness, mostrando esta orientação. Bom, pessoal, nós estamos terminando então essa nossa aula, mostrando, portanto, a importância da avaliação, lembrando que o déficit de movimento é uma alteração do padrão de movimento, sabe? A pouca coordenação motora, pouca estabilidade, força, simetrias, pouca amplitude de movimento, né? Esse é o déficit de movimento. A disfunção, nós mostramos dois alunos aí que tinha a discopatia, o ombro congelado com discopatia, que esses indivíduos têm disfunções. É interessante notar que aquele último que vocês viram, o aluno tinha uma disfunção, mas, no entanto, ele não tinha déficit de movimento. Essa linha foi perfeita. Isso eu acho interessante. Então, reitero aí meus agradecimentos para a Sociedade Brasileira de Personal Training, tá, pelo convite, e fica aí a nossa aula conforme prometemos. Tá ok? Um abraço a todos.